Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, Nova Limas, Sete Lagoas e Uberaba. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, um programa feito em parceria com estas TVs comunitárias que nós mencionamos. No programa de hoje, nós vamos discutir um assunto tanto sério quanto me parece inédito. Qual a diferença entre discriminação e racismo? Recentemente, nós recebemos um e-mail, através do Facebook, uma mensagem indignada de uma personalidade muito querida nossa e conhecidíssima aqui e em todo o Brasil, o diretor de teatro, ator, professor Pedro Paulo Cava. Pedro Paulo demonstrava sua revolta contra uma disposição de uma síndica de condomínio e pedia apoio, inclusive, da imprensa para divulgar aquele assunto. Nosso convidado de hoje é nada mais, nada menos do que Pedro Paulo Cava, e que vem acompanhado de uma ilustre advogada, a doutora Daniela Almeida Tognoli. Nós vamos conversar no primeiro bloco com o Pedro Paulo e no segundo bloco com a doutora Daniela. Pedro Paulo, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui mais uma vez nos estúdios da TV comunitária. É minha, né? De estar aqui com vocês, né? É nossa. Eu gosto de estar aqui. A gente sabe das dificuldades. O Pedro tem mil e uma atividades, leciona, encena, produz, faz de tudo, encontrar tempo para estar nos estúdios numa manhã como a de hoje. Mas ele faz o possível e o impossível para atender a solicitação daquela TV comunitária que, para orgulho nosso, ele chama de nossa e que realmente é nossa, de nós e de vocês que estão aí nos prestigiando. Bom, o assunto é o seguinte: Pedro Paulo se indispôs contra uma ordem de uma síndica de condomínio, do condomínio onde ele mora, um grande condomínio, e a senhora síndica, segundo o seu relato, passou a exigir que as empregadas domésticas utilizassem crachá. O Pedro se revoltou contra aquilo, manifestou de púlpito, de apoio, e para isso ele está aqui hoje para discutir conosco. Pedro, que mal que há a exigência de uma síndica para que as domésticas utilizem um crachá ao ingressar no condomínio? Olha, não haveria mal nenhum se isso fosse uma atitude que atingisse a todos, moradores, frequentadores e tudo. Mas quando você discrimina uma classe social ou uma classe de trabalhadores, como são as empregadas domésticas, fica parecendo que essa síndica está querendo reviver o episódio de Casagrande Senzala. A senzala já se acabou há muito tempo, e quando a senzala vai à universidade, quando a senzala começa a adquirir direitos, a Casa Grande se revolta. Então, é um condomínio muito grande, de classe média, tem problemas de segurança, mas que o problema de segurança não são de responsabilidade das empregadas domésticas. O que me fez revoltar foi que a minha empregada chegou em casa e falou assim: eu não uso, se for o caso, eu vou embora daqui. Então, ela se sentiu... Cidadania. Exemplo de cidadania. E ela é muito politizada, ela é muito atenta, e ela falou assim: eu não uso. Eu falei: mas eu também estava achando aquilo um absurdo, né? Eu falei: não, mas aí eu fui e conversei. Primeiro eu tive uma conversa com a síndica, que ela não cedeu. Eu falei: bom, então a senhora está correndo o risco de, ao barrar uma empregada, cometer um crime, né? Se a senhora impedir a empregada de ter acesso ao seu local de trabalho, a senhora vai cometer um crime. Então, foi assim. Aí eu pedi encarecidamente que ela revisse aquilo, que muita gente ia perder empregado. Até um desembargador que tem no prédio do dia falou comigo assim: a minha empregada é universitária. Ela disse que não vai usar esse crachá. O que eu faço? Eu falei: eu faço o que eu fiz. Não ponha.
não use. Porque a síndica, esse pessoal, assim, eles tomam posse como síndico e acham que são deuses, né? E que nós somos empregados dele, não, é o contrário, é uma inversão. Eles são os empregados do condomínio no momento que foram eleitos para aquele cargo, aquela função ali. Então, ela tem que cumprir determinações de uma convenção de condomínio. Não é de uma reunião de 6 mulheres numa assembleia que vão decidir. As empregadas domésticas estão andando mal vestidas no prédio. Porque a coisa começa a passar por aí, né? E daqui a pouco eles querem uniformizar as empregadas domésticas, daqui a pouco eu não sei o que eles vão querer fazer. Então me revoltei, me indignei, entendi que para mim isso era um crime de origem, de discriminação de origem, de classe social, de uma atividade que ela alegava problemas de segurança, foi o que ela colocou nos avisos todos, que por uma questão de segurança. Ora, então ela está criminalizando uma classe de trabalhadoras que estão lá prestando serviço ou diários, ou como diaristas que vão 2, 3 vezes por semana, ou aquelas até que moram nos próprios apartamentos, né? Então ela está criminalizando essa classe de trabalhadoras pela segurança. É isso que ela está responsabilizando se alguma coisa de segurança acontecer, porque as empregadas não têm crachá. Olha, não é esse o problema de segurança, né? Então, é um condomínio muito grande. É um condomínio muito metido à besta quando começa com esse tipo de coisa. E já houve outras tentativas de fazer algo parecido, nós demos um contra lá no passado. Mas agora volta, uma síndica nova, quer mostrar serviço e ela acha que mostrar serviço seria realmente isso. Eu estou disponível, se ela, por exemplo, impedir a minha empregada de entrar no trabalho, que chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência e criminalizá-la Depois a Daniela Toiano pode dizer melhor essa coisa jurídica, mas responsabilizá-la por um tipo de discriminação, ou racismo, ou injúria racial, sei lá o que é. Porque, você vê bem, essa categoria agora adquiriu direitos recentemente que não tinha. Há anos e anos e anos foram escravos das famílias, etc., né? Então, elas têm que entender também, e aí eu faço um apelo ao Sindicato das Domésticas, que certamente vai assistir esse programa, que interfira, que intervenha, que vá, que faça um barulho na porta do condomínio, e a questão deixa de ser simplesmente jurídica, porque essa é uma questão política, de cidadania, eu não tenho dúvida disso, né? E algumas empregadas já estão lá, usaram o crachá, meu patrão exigiu, senão eu perco o emprego. Não perde. Essa que é a verdade. Se você for uma boa empregada, não vai perder o emprego, porque hoje em dia, empregado é um artigo caro, de luxo, e não é todo mundo que pode ter, que pode ameaçar. Você vai perder o emprego. Você tem que ter padrinho para conseguir uma empregada doméstica hoje, né? Mas tá certo, não é fácil mais. Né? Ô Pedro, mas só uma pessoa com a sua sensibilidade, sua preocupação social, preocupação política, seria capaz de, num momento como este, em que vivemos, assim, para mim, em plena ditadura, onde ordem de qualquer juiz de primeira instância modifica a situação. Não vamos discutir esse assunto agora, mas você despertou a atenção para um grande público que te conhece, para os que não conhecem, é uma questão muito interessante. Ao ler a sua mensagem postada no Facebook, minha reação no início foi falar: qual é o problema de se usar de um crachá? Já que eu, toda hora, eu vou numa consulta médica, passo por um porteiro, por hábito, eu só carrego minha identidade de magistrado, sou juiz aposentado, mostro, sem querer, sem pretensão da carteirada, ninguém dá a menor vai não, sou fotografado, anotada a coisa, nenhum problema, questão de segurança. Então eu imaginei que lá não fosse demais, até ver. A ficha caiu. Até analisar, a ficha caiu. Questão de segurança por quê? E os outros? E os moradores do condomínio? E os filhos dos moradores, e os amigos dos filhos, e as visitas, e os prestadores de serviços que vão lá. Esses já têm lá uma certa identificação, tudo bem, porque você não tem acesso. Agora, o acesso à minha casa, eu é o que autorizo por um interfone, quando o porteiro falou assim: o Didi está aqui querendo entrar. Eu falo: não, assim.
né? No seu caso, eu vou falar assim, de sempre. Espero. Né? Mas eu falo, não, assim. Mas a verdade é que você, ou você põe todo mundo, ou você comete essa discriminação, né? E criminaliza, isso que me assustou bastante. Mas isso também, isso é só uma ponta de um iceberg do tipo de fascismo de classe média que anda imperando no país, que é uma coisa ruim nesse momento que o Brasil está vivendo, que a plenitude democrática ela não está posta sobre a mesa, você disse bem, é um juiz de primeira instância, é um tribunal de contas, é uma coisa, eles estão sempre dando um nó na lei, passando por cima da É Constituição. um ministro do Supremo debochado, um crápula, dizer que podia sobre todo mundo, dizer que fala que essa lei foi feita por bêbados, a pretensão da presidenta Dilma de pedir um plebiscito, se dispor a um plebiscito, isso é coisa infantil, isso faz escola. Isso faz escola, é terrível. Mas é porque o que nós assistimos foi realmente a derrocada de um projeto de poder, que foi essa coisa que estava aí, e a esquerda não teve a inteligência suficiente de agora entrar na política, de manter o projeto de poder e meter os pés pelas mãos em muitos casos, e na maior parte dos casos. Então, eu sempre falo assim, com tantos anos de militância no Partidão, eu sempre falei que a esquerda nunca vai vencer, porque não tem jeito, porque a esquerda ela diverge por princípios, por ideias, por valores, etc, etc, enquanto a direita se une para dividir o bolo. É sempre assim. A esquerda sempre se uniu na cadeia. Na cadeia. Então, a direita soube se unir para dividir, fatiar um bolo. E aí, é o que ocorreu no Brasil, sempre. Tem mais de 100 anos que está aí, essas elites vão e voltam, com vários tipos de casuísmos e de tudo. Agora, responsabilizar só a direita? Não, eu acho que a esquerda cometeu erros gravíssimos nessa governança aí da Dilma e não soube. E se aliou mal, aliou com uma gente... Tentou imitar a direita, mas se deu mal. Não soube fazer acordo, não soube nomear ministro para o Supremo. Ora, por que você vai nomear só gente que é de conservador ao extremo, que você sabe que é golpista? Se deu mal à esquerda. Enfim, então agora mais 100 anos para refazer. A esquerda sempre é boa para fazer oposição. Fazer toda... Pedro, nós não podemos encerrar essa participação sua nesse bloco desse programa sem saber o que você anda aprontando na sua principal atividade, que é o teatro. Teatro da Cidade. O que você anda fazendo? Teatro da Cidade, estamos tentando salvá-lo da derrocada, que é uma luta jurídica imensa que não dá nem para relatar. Mas eu estou montando lá no Teatro da Cidade a Paixão Segundo Shakespeare, que agora comemora 400 anos da morte de Shakespeare no mundo inteiro. Então eu resolvi fazer esse texto que é do D'Angelo, e é um texto muito bem escrito, que ele pega vários trechos de peças do Shakespeare que falam essencialmente sobre a paixão. A paixão pelo dinheiro, a paixão pelo poder, a paixão que mata, a paixão de Romeu e Julieta, que é a paixão romântica, a paixão do Marco Antônio pelo César, que era uma paixão e lealdade. Então, essas pequenas cenas, nós costuramos o espetáculo, que vai estrear agora no final de setembro, princípio de outubro, no Teatro da Cidade, e que vai dar um painel, mais ou menos assim, pequeno da obra do Shakespeare, mas que também nós popularizamos a linguagem, colocamos uma linguagem mais coloquial, mais popular, e esperamos ter vocês lá e você também nos assistindo a partir da estreia, porque é um espetáculo que vai ficar muito bonito. São 10 atores que se revezam por vários personagens e que fazem isso de maneira magnífica. O que Pedro Paulo Cava faz é imperdível. Não só vamos, mas recomendamos, tá? E com a sua permissão, eu vou dedicar este programa a um colega seu de teatro e colega meu de turma, com quem eu comecei no primeiro ano de faculdade a encenar uma peça que não foi para frente, eu, Arildo Barros, que virou ator, e uma outra colega, a Aurora,
Elvésio Guimarães, que faleceu recentemente. Um grande amigo, grande figura. colega, ele foi um grande homem de teatro. Grande companheiro de luta aí, de brigas pela valorização da profissão, pelo teatro em si, Ô, pela Pedro, cultura. é uma pena não poder conversar mais com você, mas eu tenho, a culpa é até sua, porque você recomendou de que eu deixasse a parte aqui para uma advogada de falar sobre o assunto de discriminação ocorrida lá. Advogada, professora de Direito Penal. Então, eu vou te agradecer. Eu que agradeço. E a Daniela, você vai ficar muito bem servido de tê-la aqui no seu programa, porque ela tem o gancho jurídico que eu, por exemplo, não tenho. Eu sei da cidadania, mas não consigo alcançar... Não, mas você tem uma sensibilidade, uma capacidade de atuação, uma militância política importantíssima. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo, agradecendo ao Pedro. No próximo bloco, nós vamos conversar com a doutora Daniela Almeida Tognoli. Aí, Rogério, essa foi, velho. Deixa eu fazer mais uma? Tem almoço, entrevista, cara, tem show à noite. Vamos agilizar, velho. Não, vamos fazer mais uma pra ficar perfeito. Vamos lá. Os artistas fazem de tudo para agradar seus fãs. Valorize o trabalho deles. Quando você compra um CD ou DVD pirata, é o seu ídolo que sai prejudicado. Compre produto original. Isso é direito. Uma campanha pelo que é direito. Agência Nacional de Cinema. Ministério da Justiça. Brasil. Um país de todos. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Retornamos com um programa feito em parceria com as TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, Sete Lagoas e Uberaba. Neste bloco, nós vamos conversar com a doutora Daniela Almeida Tognoli, advogada e professora. Doutora Daniela, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Prazer é meu, Didi. Ok. Interessante, a repercussão de um e-mail. Há pouco tempo, o diretor de teatro, professor, ator Pedro Paulo Cava, postou uma mensagem indignada nas redes sociais contra a decisão de uma síndica do condomínio onde ele mora, que passou a exigir que as empregadas domésticas usassem crachás. Ele considerou aquilo discriminação, divulgou uma carta, deu o nome da síndica, e a partir daí, eu falei, tive logo o maior empenho em trazer o Pedro Paulo aqui para conversar sobre esse assunto. Nós conversamos com ele no primeiro bloco, e por causa desse e-mail, a doutora Daniela também teve a sua atenção voltada para aquela questão. Publicou em alguns jornais uns artigos a respeito de discriminação, de racismo, e o Pedro Paulo a indicou para participar também desse programa. Olha, aqui dose dupla. Hoje nós podemos dizer que estamos ganhando aí, ó, 2 medalhas de ouro. Conversar pessoalmente com Pedro Paulo Cava e com a doutora Daniela. Doutora Daniela, primeiramente, esse negócio para mim é meio confuso. Existe diferença entre discriminação e racismo? Dá para diferenciar, sim. É claro que um acaba estando contido no outro. Mas no Brasil, o racismo, quando você fala em racismo, você vai se remeter ao conteúdo da Lei 7.716, que é a lei do racismo. E o racismo, ele pressupõe uma discriminação, porque a discriminação, ela busca segregar, né, alguma diferenciação que se cria através do preconceito.
né? Então, o preconceito é elemento, né, dessa discriminação, e a discriminação vai concretizar o racismo, né? Então, a gente vai ter na lei de racismo a previsão daqueles atos que buscam impedir que a outra pessoa exerça vários direitos, né? Então, ou seja, você cria limitação, mas cria limitação das pessoas que estão descritas lá pela lei, né? Que é em razão da raça, da cor, da religião, do sexo, da origem de nacionalidade, então, a procedência nacional. Então, com foco nessas pessoas, né, nessas categorias que foram criadas, é que esses atos de impedir que a pessoa exerça certos direitos, como, por exemplo, ter acesso à portaria de um prédio público ou privado, né, venham a caracterizar o racismo. Então, o racismo no Brasil, ele é muito difícil de ser construído. No início dessa polêmica, eu conversando com alguns advogados, eu expressei essa opinião minha e alguns disseram não tinha pensado sobre esse aspecto. Qual aspecto? De que, na verdade, por trás da categoria, né, da classe trabalhadora, da empregada doméstica, exista um elemento de preconceito, de discriminação e, portanto, do racismo. Olha, a senhora não é coisa nenhuma. Não vou envelhecer uma jovem advogada, colega de formação, tratando de senhora. Se não se me permite. Fica à vontade. Você não mora lá no condomínio onde mora o Pedro Paulo Cava? Não, não moro. Não mora. É advogado nessa causa lá, não, né? Não, não sou. Como você tomou conhecimento e o que você fez diante da indignação pública do Pedro Paulo? Eu fiquei sabendo, conversando com ele, mas depois eu me surpreendi quando eu vi no jornal O Tempo publicado o caso. E aí foi então que eu me debrucei na análise e até fiz publicar também no próprio Tempo, no jornal Hoje em Dia, um comentário, né, uma observação sobre isso. Então, eu também precisei percorrer um caminho para chegar nesses elementos aí raciais, né? Porque o STF mesmo já se manifestou em 2004, julgando um habeas corpus num caso sobre racismo, que no Brasil não existe essa subdivisão biológica dos seres humanos, justamente pelos fatores todos que nos compõem, né, de tanta miscigenação. Então, que na verdade essa construção é uma construção político-social. Então, você passa pela antropologia para explicar como é que, por trás da segregação que existe de uma classe trabalhadora, né, de uma classe de empregadas domésticas, existe a questão racial. Então, ou seja, a questão da cor. Então, você precisa construir isso de forma muito sensível e nisso você foi muito feliz no primeiro bloco em observar da sensibilidade do Pedro Paulo, né, que ao vivenciar a questão já percebeu, né, do que se tratava. Então, quando você faz essa construção, você percebe que o racismo no Brasil, ele é composto desses fatores políticos sociais, né, de categoria antropológica, que vai dizer de raça e de cor, sim, ligado a essa questão aí de classes. E a sua reação ao tomar conhecimento da indignação do Pedro Paulo atendeu ao anseio dele, né? Que aquela questão fosse discutida, inclusive pela própria intenção. A advogada foi a público, através de artigos em jornal, e manifestou essa opinião que ela está confirmando agora. Doutora Daniela, só falou em habeas corpus aí, eu estava pensando enquanto você falava, não seria o caso se essa síndica persistir em impedir o ingresso das domésticas lá nesse condomínio, até de alguém ingressar com um habeas corpus, isso não é direito a lei do direito ao trabalho? Realmente o habeas corpus é um instrumento jurídico que nós temos para garantir esse direito de ir e vir, né? É bem verdade que nos tempos que vivemos, né, o habeas corpus ele é utilizado, via de regra, para proteger o cidadão contra o poder do próprio Estado, né? Mas qualquer direito realmente de ir e vir, ele merece proteção jurídica. Então,
a questão aí, ela afeta não só o aspecto criminal, né? Então, ela afeta a questão de ordem constitucional, a questão de ordem civil, porque você entra em conflito ali dentro do condomínio, se o que uma assembleia decide é soberano ou não dentro do condomínio. Então, é importante lembrar aqui, antes de concluir, que existe a soberania da Assembleia, sim, desde que ela observe a Convenção e que a Convenção não contraria as próprias leis, né? Então, o caminho mais óbvio da conclusão desse caso não seria a questão criminal, a princípio não seria, né? Mas se não querem, alguns estão discordando de que não teríamos aí um caminho do racismo, mas uma injúria racial, sim. Isso é importante também advertir, porque a pessoa que vai sofrer esse constrangimento, né, de ser as únicas que serão barradas, porque se entram duas pessoas num condomínio e uma exige a identificação, da outra não, surge o questionamento, por que ou não? Se fosse para todo mundo, esse é o direito de igualdade. Né? A senhora comentou comigo antes, durante o cafezinho, que o poder, a soberania de uma assembleia de condôminos, ela tem limites, como toda soberania tem, porque se a soberania decide que tem que matar alguém, isso não pode ser Exatamente. cumprido, né? É totalmente ilegal, desumano, injusto, mas no fundo tem a questão econômica, né? Porque realmente forças domésticas detentoras de um poder econômico maior. Primeiro, talvez não fossem domésticas, né? Mas é uma questão muito séria a discriminação ou o racismo visto de outra forma ou sob outros ângulos. Persiste essa decisão ainda, pelo seu conhecimento, dessa síndica? Olha, eu acredito que sim. Eu não resido no condomínio, né? Mas essa semana mesmo eu passei, tinha um movimento assim de funcionários saindo do prédio, descarregando algumas coisas e, obviamente, né, por já saber da questão, eu observei que todos usavam crachá. E esse não é o problema, eu quero deixar isso muito claro também. O problema não é usar crachá, o problema não é o critério de segurança. A questão é, se acredita-se que usar um crachá traz segurança, então o crachá é para todos, né? Porque todos somos iguais e todos teremos que receber o mesmo tratamento. Mas se ainda persiste essa ordem ou essa implicância da senhora síndica, ela não vale para a empregada, de um Pedro Paulo Caifa, que não vai admitir isso, vai até a justiça contra a prepotência de uma síndica. É uma questão de poder, realmente. Olha, para ser sincero, finalizando o bloco, eu sempre tive o poder. O poder é uma coisa, é uma atração. Quanto mais a pessoa está lá embaixo, mais ele quer demonstrar um poder. É mais fácil você lidar com o chefão, um poderoso chefão que está lá em cima, do que com um auxiliar de gabinete. Eu mesmo, como advogado, advoguei muitos anos, sempre temi de um guarda de trânsito, que era de uma prepotência e tinha uma lei a seu favor. Hoje a gente quase não vê mais do que uma decisão judicial. É o exercício do poder ou da arbitrariedade. Doutora Daniela, foi um prazer muito grande, mas como eu disse, o tempo aqui voa. A senhora vai ficar nos devendo uma nova participação em nosso programa para tratar de outros assuntos. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Pedro Paulo Calva. E aí, gente, vamos levantar bandeiras contra a discriminação, contra racismo, contra qualquer tipo de golpe ou resultado de golpe. E compareçam ao Teatro da Cidade. Vamos prestigiar o nosso teatro, a nossa arte, aqueles que têm tudo de bom, de culto para nos mostrar. E até a próxima oportunidade.